Você já teve a sensação de que, por mais que trabalhe, o dinheiro simplesmente desaparece? Você corta gastos, faz bicos, se desdobra, mas a conta nunca fecha. A promessa era clara: no capitalismo, quem se esforça vence. Mas e se essa promessa estiver quebrada? Em 2025, o que está acontecendo não é apenas crise, é uma mudança silenciosa e brutal na forma como o sistema econômico funciona. E o mais assustador, milhões de pessoas estão ficando mais pobres, sem nem mesmo entender por quê. Hoje vamos revelar por que o capitalismo moderno não está funcionando para a maioria. Será que isso é capitalismo? Se você sente que está nadando contra a maré, esse vídeo é para você. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você mais sente no seu bolso. A ilusão do progresso, porque trabalhamos mais e temos menos. Nos últimos anos, a narrativa dominante dizia que a tecnologia, a globalização e a produtividade iriam melhorar nossas vidas. Mas aqui estamos, em 2025, e a realidade é outra. As pessoas estão trabalhando mais horas, acumulando mais funções e ficando com menos dinheiro no fim do mês. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 60% da população global ativa relata aumento de estresse nos últimos 3 anos por causa do trabalho. Mas se a economia cresce, por que tanta gente empobrece? A resposta está na distribuição dos lucros. A produtividade até cresceu, mas os ganhos ficaram concentrados no topo da pirâmide. Enquanto grandes empresas batem recorde de lucros, o trabalhador comum mal consegue pagar o aluguel e a feira da semana. E não é só questão de salário. O custo de vida moderna aumentou de forma invisível. Pagamos por apps, assinaturas, fretes, taxas bancárias e até por serviços que antes eram públicos, como saúde e educação. A tecnologia, ao invés de nos libertar, muitas vezes virou uma nova prisão, onde estamos sempre conectados, sempre produzindo, mas raramente recompensados. Essa é a ilusão do progresso. Nos fazem acreditar que estamos avançando, enquanto o sistema suga cada vez mais energia, tempo e dinheiro. E o mais perigoso? Essa sensação de fracasso pessoal, quando na verdade o problema é estrutural. A nova escravidão dos juros e dívidas invisíveis. Se antes a escravidão era com correntes visíveis, hoje ela vem em forma de boletos, cartões de créditos e aplicativos de crédito fácil. Você já percebeu como é cada vez mais fácil se endividar e quase impossível sair das dívidas? O Brasil terminou 2024 com quase 80% das famílias endividadas, e boa parte delas não por luxo, mas para sobreviver. Comprar comida no crédito, parcelar remédio, fazer empréstimo para pagar outro. É uma armadilha silenciosa. Você paga um pequeno empréstimo, depois um cartão, depois refinancia a dívida e quando vê está pagando juros sobre juros. Isso tem um nome: escravidão moderna por dívida. E o sistema sabe disso. O lucro dos bancos vem majoritariamente das dívidas da população de baixa e média renda. Enquanto isso, as grandes fortunas nem pagam os mesmos impostos, negociam juros especiais e têm acesso a investimentos inacessíveis para o povo. O capitalismo de 2025 não está mais baseado em gerar riqueza real, mas em sugar o que resta do trabalhador, gota por gota, através de taxas, tarifas e endividamento crônico. E quando você atrasa uma conta, o sistema te pune. Nome sujo, bloqueio de cartão, corte de serviços essenciais. É o pior tipo de prisão, sem muros, sem grades, mas com consequências reais. O salário estagnado versus o custo de vida explosivo. Você já comparou o valor do seu salário com o preço das coisas hoje? Não precisa ser economista para perceber. O dinheiro simplesmente não rende mais. O salário mínimo teve reajustes? Sim, mas o custo de vida real cresceu num ritmo muito maior. Só nos últimos 24 meses, itens básicos como arroz, feijão, óleo e gás de cozinha tiveram aumentos que, somados, ultrapassam 60% em algumas regiões do Brasil. Agora pense,
Quantos brasileiros vivem com 1.400, 1.800 ou até R$ 2.500 por mês, pagando aluguel, alimentação, transporte, luz, internet, saúde e ainda tentando criar filhos? A conta não fecha. E não é por falta de esforço, é por um modelo econômico onde os preços sobem, mas os salários não acompanham. Além disso, o que antes era considerado conforto básico, como ar-condicionado, internet de qualidade, lazer nos fins de semana e frutas na geladeira, hoje virou luxo para muitos. E sabe o mais cruel? Nos culpam. Dizem que a culpa é da falta de planejamento, da preguiça, da mentalidade errada. Mas como planejar quando tudo aumenta menos o seu salário? Como poupar se o seu dinheiro só dá para sobreviver? Essa é a realidade de milhões e o sistema continua girando. Porque quanto mais apertado você estiver, mais dependente você se torna dele. A uberização da vida, empregos temporários, estáveis e sem direitos. Você conhece alguém que faz a entrega de aplicativo, dirige carro por app ou vive de bicos? Ou talvez esse alguém seja você. Esse fenômeno tem nome: uberização do trabalho. É quando o emprego fixo com carteira assinada, direitos e previsibilidade dá lugar a uma nova forma de sobrevivência, onde você trabalha o dobro, ganha menos e não tem nenhuma proteção. Em 2025, quase 40% da força de trabalho brasileira está na informalidade. São pessoas que não têm férias, 13º, plano de saúde, aposentadoria nem qualquer tipo de estabilidade. E o mais perverso? O trabalhador virou uma peça descartável. Hoje ele entrega comida, amanhã dirige um carro, depois faz um frete ou vende algo pela internet. Tudo para tentar bater uma meta que não garante nem o básico. E o sistema se aproveita disso. As grandes plataformas lucram bilhões, enquanto os trabalhadores disputam centavos em jornadas exaustivas. É o capitalismo moderno, onde você paga o próprio uniforme, o combustível, o celular, a internet e ainda tem que sorrir para manter a nota alta. Isso não é liberdade, é exploração, disfarçada de autonomia. E enquanto a elite fala sobre inovação e eficiência, o trabalhador está exausto, doente e sem garantias para o amanhã. A concentração de renda em 2025. Quem realmente está ficando mais rico? Enquanto milhões de pessoas mal conseguem pagar o básico, existe um grupo que nunca lucrou tanto. E não estamos falando de quem trabalha duro, estamos falando de quem possui o capital. Em 2025, o mundo tem mais bilionários do que nunca. E isso não é um problema. Só nos últimos, só no último ano, as 10 pessoas mais ricas do planeta acumularam juntas mais de meio trilhão de dólares em patrimônio. Isso enquanto 3,5 bilhões de pessoas vivem com menos de R$ 30 por dia. Você consegue imaginar? Essa é a lógica atual. Quanto mais o povo se aperta, mais os donos do sistema lucram. Empresas enxugam equipes, demitem funcionários, automatizam funções e os lucros vão para os acionistas, fundos privados e grandes conglomerados. A renda não está simplesmente mal distribuída, ela está sendo concentrada de forma intencional, e isso tem efeitos diretos na sua vida. Preços inflacionados de imóveis porque grandes grupos compram bairros inteiros, alimentos controlados por oligopólios que especulam com o básico, serviços essenciais privados onde você paga caro por menos qualidade. Não se trata de invejar os ricos, se trata de entender como o jogo está armado para que poucos sempre ganhem e muitos sempre percam. A desigualdade não é uma consequência, é uma estratégia. Existe saída? O que podemos fazer como sociedade e como indivíduos? Diante de tudo isso, é fácil se sentir impotente. Mas a pior armadilha do sistema é justamente essa, te fazer acreditar que não dá para mudar. E dá. Mas para isso precisamos de duas coisas: consciência e ação. Como sociedade, precisamos cobrar políticas públicas que protejam os mais vulneráveis, fortalecer cooperativas, agricultura local e consumo consciente, incentivar educação financeira e cidadania crítica nas escolas e nas famílias. Mas como indivíduos existem passos práticos que você pode dar agora. Eduque-se financeiramente, mesmo com pouco dinheiro. Entender juros, investimentos e dívidas muda o jogo.
Evite armadilhas do consumo emocional. O sistema te quer endividado. Dizer não é um ato de resistência. Busque múltiplas fontes de renda. Pode ser difícil, mas depender de uma única entrada hoje é muito arriscado. Conecte-se com redes de apoio. Grupos locais, iniciativas comunitárias e plataformas colaborativas podem trazer soluções práticas para problemas reais. E, acima de tudo, não se isole. O sistema prospera quando você está exausto, sozinho e desacreditado. Mas quando a informação circula, quando a consciência coletiva cresce, o jogo muda. O sistema está quebrado, mas você não precisa estar. Agora você entende. O empobrecimento das pessoas em 2025 não é um acidente. É o resultado de um sistema que foi deliberadamente construído para beneficiar poucos e sugar muitos. Você não está sozinho nessa sensação de cansaço, frustração e medo. Milhões estão acordando para essa realidade. E esse é o primeiro passo para virar o jogo. Recapitulando os pontos-chaves. Estamos produzindo mais e tendo menos. A dívida virou uma nova forma de escravidão. O salário parou, mas os preços disparam. A segurança no trabalho foi trocada por instabilidade. Mas há esperança. Conhecimento é poder. E com ele, você pode tomar decisões melhores, resistir ao ciclo da dívida, se organizar, cobrar e construir soluções com outras pessoas. Não aceite a culpa que o sistema quer te dar. A crise não é sua, mas a reação, essa sim pode ser. Se esse vídeo te despertou, curta, compartilha, comenta abaixo. Você também está sentindo isso na pele? Lembre-se que a mudança começa com você. E nos vemos em breve.